Então, dando início ao nosso Forstercast, não, desculpa, nosso Forster Connection da noite, né? Com o tema, a gente vai fazer um bate-papo, uma resenha sobre o livro A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace Wattles, que é um norte-americano que viveu no século XIX e morreu no início do século XX. E eu fiz aqui alguns apontamentos aqui que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro, e aqui é um bate-papo, tá, gente? Não é palestra, não, então fique à vontade aí para vocês me interromperem. Primeira observação que eu noto é que esse livro, embora ele tenha sido escrito no século XIX, ele é um livro que ainda tem um poder de influência muito grande. E esse conceito, sabe, chamado de o movimento do novo pensamento, uns chamam de mentalismo, enfim, tem diversas formas de você conceituar essa forma de pensar, né? O poder do pensamento, esse livro, né? essa escola, vamos chamar essa escola de pensamento, ela influencia até hoje muitos líderes e muita gente bem-sucedida. Então, e por muitos anos, esse conhecimento, ele era muito assim, guardado a sete chaves, tanto que se popularizou mais com o advento do documentário O Segredo, que está no Netflix. Mas até então, pessoal, sabe aquela coisa de aquela verdade secreta, né? Aquela coisa que fica assim bem para os iniciados, né? Aquela coisa de maçonaria. Então, assim, eram conhecimentos, por exemplo, dentro da Cabala, esse conhecimento que também, com algumas, né, modificações, algumas customizações, mas a base do pensamento é a mesma. Para vocês terem uma ideia, esse pensamento, esse conhecimento, ele só era passado para o filho primogênito, tá? Não eram para todos os filhos. Se o pai tinha, por exemplo, uma filha, ele não passava esse conhecimento adiante. Era só para os filhos homens primogênitos. Então, é um conhecimento que já vem de longa data, e se vocês pegarem, tá, algumas coincidências históricas aqui, é algo de a gente realmente se arrepiar. Voltando para o livro, é um livro que foi escrito pelo Wallace Wattles em 1800 e pouco, né? Século XIX. E nessa época, gente, é uma época de assim, onde o materialismo era muito forte, né? Lembrando que na França, o movimento do espiritismo, também com Allan Kardec, é contemporâneo. O espiritismo é um pouco anterior, tá? Porque quando o livro A Gênese foi publicado, em 1868, salvo engano, e o Kardec morreu em 1869, um ano depois da publicação do livro A Gênese, o Wallace estava nascendo. Tá? O Wallace ele nasceu em 1861. Então, o Wallace nasceu uma década antes da morte do Kardec. Lembrando que naquela época, gente, não tinha internet. As comunicações elas não eram como é hoje, que acontece alguma coisa aqui no Brasil, automaticamente o mundo todo já está sabendo. Então, as coisas naquela época eram bem diferentes. E você estudando, né, você pegando, por exemplo, a obra de Kardec, e você pega, por exemplo, o livro do Wallace, você consegue extrair muita coisa em comum. E isso me chamou muita atenção. E eu vou, só eu já mostrei isso para a Fabiana, eu vou mostrar para vocês. Eu destaquei aqui, eu vou começar pelo Kardec, tá? Porque veio primeiro. Então, o Kardec ele diz o seguinte, ó, não vou ler muito, não vou ler tudo, porque senão é o capítulo aqui da criação do universo, e ele diz assim, quer ver? A matéria cósmica primitiva contém os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que estadeiam suas magnificências diante da eternidade.
Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, Kardec é difícil mesmo, viu, gente? Esse linguajar, né? A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. Resumindo, o que Kardec está querendo dizer é o seguinte, que existe uma matéria-prima universal, que é o insumo onde tudo na criação é feito, que é o fluido cósmico universal, que é o éter. Isso é Kardec falando. Aí a gente vai para o Napoleão Hill. Abre aspas aqui, Napoleão Hill falando no livro A Lei do Triunfo. Cada espírito ou cérebro está diretamente ligado a outros espíritos por meio do éter. Cada pensamento emitido por um cérebro é imediatamente apanhado e interpretado por todos os outros que estão em contato com o cérebro transmissor. Temos tanta certeza disso, Napoleão Hill falando, temos tanta certeza disso como estamos certos de que a fórmula química H2O produz água. Continua Napoleão Hill. Toda vibração de pensamento emitida por qualquer cérebro e apanhada pelo éter é mantida em movimento, em ondas cuja extensão corresponde à extensão da energia empregada na sua transmissão, que essas vibrações permanecem em movimento contínuo, que são uma das fontes das quais os pensamentos podem despontar no cérebro de que emanam, caso o outro cérebro esteja em contato constante e direto, através do éter, olha o éter de novo aqui, com o cérebro que transmitiu a vibração do pensamento. Então, o que é o éter aqui para o Napoleão Hill? Ele preenche o espaço sem limites do universo. É o meio condutor do pensamento. O éter é o meio condutor do pensamento. Então, e aí, gente, se você pegar, né, vamos pegar aqui o livro do Wallace, né, que é A Ciência de Ficar Rico. Ele fala aqui no comecinho, ele explica como é que as coisas são criadas. Então ele diz assim, tudo começa pelo pensamento. E o pensamento, ele tem essa força criadora. E aí ele diz o seguinte, que você precisa pensar corretamente, então você precisa colocar o seu pensamento em contato com a matéria informe, que ele chama aqui, ou massa informe, substância original, cada hora ele fala um termo. Mas essa substância original, matéria informe, é o tal do éter, que o Napoleão Hill fala, e o fluido cósmico universal, que o Kardec fala. E na Gênese, ele também fala do éter. Em algum momento aqui, ele também fala em éter, tá? Eu teria que achar aqui, depois eu mando para vocês, se vocês tiverem curiosidade, né? Ele fala também no éter. O incrível de tudo isso que você está falando, André, é para se pensar o seguinte, como tem essa lacuna do esquecimento na humanidade, né? Porque isso aqui veio tudo à tona, né, quando lançou aquele The Secret. Né? De onde que veio esse The Secret, esse livro, né? Esse livro revolucionário, né, para a humanidade, né? Mas, cara, quantos anos atrás que não tem esse The Secret, né? Então, você imagina, esse The Secret foi antes de 2000, né? Esse livro, 1997, né?
Ele é recente, ele É foi... recente. É Você entende? recente, é. Então, você imagina a lacuna que ficou de tudo isso que você está falando. Quantos anos foram Exatamente, porque perdidos? isso, porque todo esse conhecimento, ele ficou guardado. Então, Sim, assim, ele ficou guardado e era passado em sociedades secretas, assim, era uma coisa muito, muito específica, assim, muito, sabe, muito privada, é. muito privada. E, e numa, no, na, no maçonarismo, na maçonaria, também tem uma lacuna. Também, porque É, são sociedades fechadas, né? exatamente, mas tem uma lacuna de Sociedades fechadas. esquecimento também enorme que se perdeu nesse tempo. E tudo, é, cara, se afunila em todas as religiões e crenças, cara. É incrível, André. E aproveitando isso, né, vou trazer então uma conexão aí mais antiga, que é o Kybalion, né? A gente volta agora já para 1500, né? Muito antes desses autores, que a lei hermética tem um exemplo do colar de pérolas, né? Que é onde o ser vivo, ele é uma pérola, ele está ali fazendo parte do todo, trazendo numa linguagem diário popular aqui, né? Porque até o Caibalion também é muito difícil a leitura, né? Uhum. E aí o ser ali se dá conta, fala, puxa, eu existo, né? Faço parte. Aí ele descobre que ele é uma pérola. Nossa, sou uma pérola. Não, mas estou conectada com a outra aqui do meu lado. Olha só, passa um fio entre todas as minhas vizinhas. E aí, quando o ser humano, né, representando a pérola, se dá conta, ele vê que tem um fio condutor entre todas as pérolas e não tem como ele se soltar daquilo, porque ele faz parte de um todo. Então, nesse exemplo da pérola, né, que Caibalion traz de forma assim bem técnica, né, é a lei hermética, né, que você não é um ser único, você é algo conectado com o todo, que é preenchido através do todo. E aí vem do éter, né? Que é essa questão da expansão, né? Da matéria, do espírito, essa mistura, né? Então você É vê isso que mesmo. antigamente já também se falava, né? 2500 anos antes de Cristo, né? As leis herméticas já também citava esse assunto, né? E você está falando, né, desse impacto, né, de uma coisa que acontece. Na Cabala tem uma que ele conta aqui, que ele diz o seguinte, que o clima, o clima que está acontecendo, ele fala, o clima, uma tempestade em Boston afeta o clima no Brasil, ele fala. Ele é um autor americano, né, esse cara aqui. E ele diz o seguinte, que é exatamente isso que as leis herméticas falam, né? Que está tudo interligado. Então, tudo que acontece no mundo, por mais insignificante que possa nos parecer, ela vai trazer um efeito, né? Um efeito não só no Brasil, mas é um efeito no mundo. Então, absolutamente tudo que acontece no mundo, a gente vai sofrer os reflexos desse acontecimento. E que no Caibalion eles chamam de plano, né? Eu até trouxe aqui uma estrofe, né? Antes de começar, eu estava até relendo, que é um parágrafo que ele fala assim: existe pelo princípio da correspondência, da conexão entre os planos, da mesma forma que você tem o ouvido físico, você tem o ouvido mental e espiritual. E aqueles que estão realmente preparados para o conhecimento começam a ouvir a silenciosa sinfonia que embala toda a harmonia universal. Vamos ver aqui. É muito forte, né? Vocês sabem que, assim, eu acabei não falando, né? Eu e a Fabiana temos uma trajetória parecida, né? Porque a gente vem de berço católico, né? A Fabiana ainda mais do que eu, porque a minha família, né? Do, da, da área do meu pai, a minha avó paterna, ela já flertava com
Umbanda, né? Até com Candomblé, e um pouquinho também o espiritismo de Kardec, né? Agora, a família da minha mãe é extremamente católica, né? São descendentes de italianos, então aquela coisa do católico. E aí eu conheci o espiritismo mais por causa da minha mãe, né? Que ela tinha já, ela perdeu uma filha, né? Minha irmã, e aí por conta disso alguém acabou indicando e ela começou a se aproximar do espiritismo até por conta da dor, né? De perder a perda de uma filha, tudo. E eu, começando a adolescência, né? E uma frase do Kardec me ganhou, que ele diz o seguinte, que se você no estudo do espiritismo, em algum determinado momento, se a ciência provar algo contrário, fique com a ciência. Então, o Kardec me ganhou com essa frase, porque isso demonstra, agora lendo, né, relendo, né, Kardec, né, com profundidade, né, com 50 anos de idade, né, que a gente está um pouco mais maduro, eu vejo no Kardec uma pessoa de extrema humildade, porque ele, a todo instante, ele sempre ele diz assim, olha, pessoal, o que eu estou, são minhas reflexões. Então, ele sempre coloca ele não ele sempre distancia, né? Ele sempre diferencia aquilo que vem realmente dos espíritos e o que são reflexões dele. E ele diz o seguinte, que os espíritos também são falíveis, né? Porque o universo ele é feito em camadas, né? Em dimensões. Então, os espíritos também erram, porque o nível de compreensão deles também é limitado. Então, aquilo que foi escrito lá no século XIX, o próprio Kardec já colocou ressalvas, dizendo, olha, isso aqui a ciência pode, no futuro, pode contestar, e se isso acontecer, fique com a ciência. Então, a partir do momento em que o Kardec colocou essa observação na sua obra, para muitos, empobreceu, fragilizou, mas para mim fortaleceu muito, porque mostra que toda a obra de Kardec, aquilo que o Neville Goddard fala, né, que é uma percepção inspiradíssima, tá? É uma inspiração de um ser humano. Kardec não tem a obrigação nenhuma de acertar tudo, porque ele, cara, ele era um ser humano, com uma capacidade intelectual muito acima da média, um cara muito à frente do tempo dele, mas é um cara, um ser humano, passível de erros. É um cara que recebeu uma intuição, ele recebeu uma revelação. Hoje eu acredito isso assim, piamente. Da mesma maneira que o Wallace Wattles também recebeu uma revelação. Que Napoleão Hill, quando escreveu o Pense em Riqueza, quando ele escreveu o Mais Esperto que o Diabo, né, dentro da nomenclatura espírita, hoje eu não tenho dúvida que Napoleão Hill escreveu esses livros mediunizado. O que significa isso? Que ele estava sob total influência do plano espiritual. Ele foi também, assim, intuído, entendeu? Ele foi, assim, recebeu uma revelação. Agora, tudo que o Napoleão Hill escreveu está certo? Não. Tudo que o Wallace escreve nesse livro você tem que obedecer cegamente? Não, não é isso. Mas é importante a gente entender que são obras que foram escritas dentro de um contexto, sabe, da época deles. E eu conheci meus avós, que foram contemporâneos desse povo todo aí. Coitados, meus avós, eles estavam anos-luz atrás, entendeu? Eles não tinham a mínima noção. Quer dizer, pessoas que eram mais velhas do que os meus avós, né? Os meus bisavós eu nem conheci, que já tinham esse conhecimento. Então, só aí, pessoal, já merece, sabe, muito, mas muito respeito mesmo. Eles viviam, imagina como, se hoje já é difícil você conviver no meio da ignorância, imagina naquela época, que o nível de ignorância era muito maior. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Sabe? Imagine um Allan Kardec naquela época conviver com pessoas extremamente, assim, totalmente, assim, sabe? Fechadas, né? O Wallace também, que é um pouquinho mais novo, o próprio Napoleão Hill. Esses caras conviveram com guerras absurdas, entendeu? Nada a ver, nada com nada.
né? E, no entanto, eles tiveram, sabe, aquela tranquilidade, né, e aquela hombridade de parar um momento da vida deles para poder escrever o que escreveram. Agora, voltando para o... Diga, Júlio. Vocês me interrompem aí, porque eu gosto desse assunto aí. São homens, outro dia a gente estava comentando com o Fred, né? São homens à frente do tempo, né? Porque você lê hoje Napoleão Hill é uma coisa moderna, assim, super atual, né? 100 anos atrás, né? Você olha esses textos, né? E é engraçado, né? Eu até comento ali, referência o Márcio, um dia a gente estava conversando também. A tecnologia, ela cada vez mais sempre avançando à frente do tempo, né? Só que o ser humano, então você tem assim, você tem o ser vivo ali, o homem dirigindo um jato que vai para Marte daqui a algumas décadas, mas a pecinha que está ali no comando, né, digamos assim, está ultrapassadíssima, assim como o autoconhecimento, né? E aí, para você expandir o autoconhecimento humano, do ser humano, você tem que ir para trás e não para frente. E aí, quanto mais conhecimento para trás, né? E aí você encontra pérolas como essa, homens com esse esclarecimento, essas revelações que ainda hoje está à frente do tempo, né? Porque ainda não foi totalmente desvendada, né? E aí, voltando aqui até no Wallace mesmo, o que eu achei curioso, né, do Wallace, que ele também foi mais ou menos um caminho à la Napoleão Hill, né, que ele começou a entrevistar também pessoas muito bem-sucedidas na época. Eles trouxeram, não sei se esse dado é real, mas se falou em um número de 500 pessoas, né, muito bem-sucedidas da época que ele entrevistou, né? Napoleão Hill foi uma coisa mais ou menos assim, né, de 20 mil pessoas, sendo que dessas 20 mil pessoas era mais ou menos um grupo seleto, né, de muito bem-sucedidas. E o Wallace vem também com essa pegada, né, de ter contato, viu a história de 500 pessoas e viu que tinha uma ciência exata atrás dessas 500 pessoas e aí que começou essa história, né, de trazer esse conhecimento. Só que é uma coisa muito provocativa, né, porque quando que se fala que a riqueza, a expansão é algo exato, a ciência exata segue essa fórmula que você vai conseguir chegar lá, sabe? Imagine isso na época, né? Fala, cara, Não, segue aqui, ó. Se falasse na época, a gente estaria na fogueira, né? Ia ser jogado na fogueira, os bruxos, né? Hoje eu fui dar uma pesquisada na vida dele, né, do Wallace, né? Aí tem um cara, né, que foi um pouco mais a fundo, né? Até porque ele não é não faz tão parte do passado assim, né? Tá no século retrasado, né? Tá perto. E aí descobriram que o Wallace, ele era da Igreja Metodista, né, nos Estados Unidos. E ele foi excomungado por causa desse livro. A igreja excomungou ele, porque imagina, né, o choque que não foi naquela época, né? O cara aparecer com uma visão totalmente oposta, né? Uma coisa revolucionária, chega a ser revolucionária, né? Mas eu queria perguntar, viu, Mauro, traz aí para nós, né, os pontos assim que realmente te incomodaram, para a gente poder fazer aí uma análise, né? E ver, de repente, né, aquilo que te incomoda, de repente incomodou a mim também, Fred, Júlio, Fabiana, né? Se você puder trazer para a gente. Assim, eu não li o livro, li alguns trechos, né? Hoje foi bem enrolado para mim, mas como eu até comentei com o Fred, eu comecei a ler, comecei a ficar incomodado, né? Uhum. E até o que eu postei ontem, né? Dizendo, Sim. né,
meu, falando sobre pobreza, aqui me incomoda, sou muito, não sei, né? E até peguei umas frases aqui, até anotei aqui, quer ver? Tipo, é coisa que me incomoda, assim, ó, você não pode desejar nada mais alto ou mais nobre do que ficar rico. Não, parece que a minha leitura, né, na minha leitura, pô, quer dizer que se o cara não ser rico, né, como que eu vou me expressar, né? Ser rico não é o ápice, né? Tem muita gente que é humilde, que simples, que tem pouco poder, sabe? E é feliz, né? Não tem necessidade, não tem essa ambição de ficar rico. Não é que você vai resolver o problema do mundo só se você for rico. Eu não concordo com isso. Né? Então, foi o que me incomodou, né? Então, nada importa o que se diga em favor da pobreza, é indiscutível. Que sem riqueza não é possível ter uma vida realmente completa e bem-sucedida. Quer dizer que você só vai ser bem-sucedido em uma vida completa se você for rico? Quer dizer que se você não tiver posses, você não pode se considerar uma pessoa de sucesso? São coisas assim. Né? Então, isso me incomoda muito. Não sei se é pelo meu jeito de ser, né? Eu gosto da simplicidade, da humildade, e eu não gosto nada que seja muito... como é que vai dizer a palavra? A pessoa que deseja demais. Né? Sim. Eu não gosto de pessoas assim. Né? Então, por isso que me incomodou o livro. Né? Ele prega... Em certas coisas, ele tem até razão, sabe? Quer ver uma outra frase que eu até gostei? Ó? Permitir que a mente se demore no que é inferior é tornar-se... Não é isso aqui, peraí. Veja os objetos que você deseja, né? Como se estivesse realmente ao seu lado o tempo todo. Né? A mentalização, né? É a atração. Isso é uma coisa que eu acho bacana que ele colocou. E tem outras, né? Eu sou aqui, entre nós aqui todos, sou o menos instruído para falar dele, né? Mas tem coisas que me incomodam e tem coisas que ele tem até tem razão, né? Quer ver? Tem uma outra frase aqui, ó. Quando o homem tem um pensamento, retira material das formas da natureza e faz imagem de forma que tem somente. O que ele quer dizer aqui? Que ele está mentalizando o que ele quer, ele atrai. Eu acho bacana isso. E é isso, né? Então, e agora vocês, pessoal? Teve algum ponto aí que você... Eu quero falar, porque assim, Pode falar. Esse ponto também assim me chamou a atenção, Mauro. E aí foi um dos pontos que eu comecei a analisar. Isso vem muito, no meu entendimento, muito da criação castradoras que nós tivemos com a religião, tá? A gente vem, sim, de uma... também sou descendente de português, também sou descendente... Minha família é muito católica, né? E o nosso país também é muito católico, né? Por mais que tenha várias religiões, assim, predominantemente essa religião que... Não estou querendo falar que é culpa da religião, não é. Mas vem de séculos e séculos e séculos, as pessoas foram sendo conduzidas a pensar dessa forma, que ter dinheiro não é o que te leva, né, necessariamente a ser uma pessoa boa, né? E que a questão da humildade é ter recursos, poucos recursos para ser uma pessoa digna, né? A gente realmente está sendo doutrinada há muitos anos, há séculos, sobre isso. E aí eu tenho lido outros livros, não só esse daí, que também me chamou uma atenção muito interessante, porque ele acaba sendo um manual prático do que tem que fazer, né? Para a gente acessar a abundância. Eu não interpretei o livro dessa questão do rico, só a questão do dinheiro, mas a abundância como um todo. A gente deixar isso entrar na nossa vida, porque a gente não deixa. A gente não se permite que a abundância, a riqueza, a prosperidade entre na nossa vida. A gente é que bloqueia.
E aí eu tenho lido outros livros, tal, e muitos livros ficam baseando nas passagens de Jesus, né? Eu tenho lido alguns livros de pastores, né? De psicólogos americanos, e eles são muito estudiosos aí, né? Também das passagens de Jesus. E aí um dos livros que eu li tem uma parte que fala Jesus sempre... por mais que ele tem uma doutrina maravilhosa de ajudar o próximo, né? E sempre conviveu com as pessoas mais humildes, né? Mas ele também sempre se transacionou muito bem com as pessoas de dinheiro, né? Tem até aquele momento, aquela passagem que ele transforma água em vinho, ele estava numa festa muito rica, né? Que era, inclusive, amigos da mãe, amigos da família, né? Então, ele se relacionava muito bem e ele ficava muito bem confortável nesse tipo de ambiente, né? Se pegar pelas leituras, dar uma lida, ele ficava bem em todas as situações, porque ele acessa a abundância, né? Jesus acessa a abundância. E é que ele veio no momento para trazer um pouco de humanidade, né? Trazer humanidade para o nosso mundo, que estava sendo direcionado para muita materialidade, né? Então, ele veio trazer essa espiritualidade. Então, foi um dos pontos, Mauro, que eu também passei a refletir, porque eu sempre tive uma vida muito voltada também a trabalhos assistenciais, caridade, tanto que a caridade faz parte de muitas senhas, né? Aqui nossa, para ter como lema, mas eu comecei a encarar isso de uma forma diferente, porque a forma que pensar e sentir bloqueia a abundância e a prosperidade na nossa vida. E ela tá para todos, não é só para alguns. E aí, falando sobre essa questão do livro, né, essa relíquia, essa questão que a gente está tendo acesso. A gente está tendo acesso a contato com essa literatura agora, porque eu acredito que agora a gente está capacitado a entendê-la, e a interpretá-la, e a tentar praticá-la para colocar na nossa vida, porque uma parte desse livro também fala como é que você vai mostrar que ter dinheiro, ter prosperidade é bom, com o seu exemplo. Sim. Então, se a gente se sentir bem com aquilo, a gente vai ser o exemplo motivador porque as outras pessoas acessem, né? E fazendo do modo certo. E do modo certo é fazer dentro de todos os princípios que você acredita serem corretos, né? Que é sendo do modo que ele fala até no livro, modo criativo e não do modo competitivo. Não é eu ter as coisas em detrimento do outro, mas eu ter as coisas porque eu tenho as coisas porque eu acessei. Eu acessei usando a fórmula, né? Que é ter o pensamento, é fazer as ações voltadas para aquilo, não tirar aquilo do meu pensamento, é ter e não fé, tirar aquilo do próximo, né? não Porque tirar do próximo, grande ser sacada, criativo, isso, não ser ser em criativo. detrimento do outro, ser por mim, né? Ser por nós. Eu só vou fazer um adendo aí, Fabiana, para não perder o fio da meada, tá? Que é importante, que senão a gente vai acabar esquecendo, que é um detalhe fundamental do livro, que diz assim, você tem que ser criativo e não competitivo. Se Então, quando você é cuidado, competitivo, você prejudica outra pessoa porque você está competindo com outro. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Isso, agora, exatamente. você está sendo criativo, você vai fazer por si. E você sendo criativo, que é você fazer o que tem que ser feito para conquistar o que você quer conquistar, que não necessariamente precisa ser só dinheiro, porque eu considero mesmo a riqueza, gente, a consciência tranquila, a paz de espírito é uma riqueza, né? E por mais que você tenha dinheiro ou não, se você tem esse tipo de sentimento da consciência tranquila, é a maior riqueza que pode existir, né? No meu pensamento. E aí, se você acessa essa abundância, você tem a missão, né, pelo que eu vi no livro, de mostrar que há como acessar essa riqueza, essa abundância por você, e não em prejudicar outra pessoa, né? E incentivar, que aí foi uma coisa muito chocante, Mauro, que, sabe, incentivar não é não fazer caridade, mas a gente ter um pensamento de escassez que a gente tem, tá? A gente acaba tendo por toda essa questão cultural que a gente vive, esse pensamento de escassez
que nos limita a conquistar tudo. E aí a questão de não se envolver... como é que eu vou me expressar? Não é não fazer a caridade, mas, além de ter notícias ruins, incentivar que pessoas fiquem dependendo dessa escassez. Porque as pessoas ficam limitadas. E a nossa missão não é ajudá-las a ficar limitadas, é muito pelo contrário, é despertar para que elas também acessem a abundância. E isso é muito profundo, muito sério, porque a gente ainda é escasso, ainda estamos trabalhando isso dentro da gente, né? Mas o pouco que a gente consegue acessar, prosperidade, abundância, alegria e tudo mais, é a nossa missão mostrar, tá? Acho que até essa leitura me deu mais fortalecimento para continuar na minha missão, de que é envolvido nessa parte de finanças, inclusive, né? De eu levar essa missão, que ela pode ser leve, ela pode ser próspera, todos podem acessar, fazendo o que tem que ser feito, né? E que no livro até fala, fazer do modo certo, você acreditando, o sentimento de gratidão, ele é fundamental, a gente agradecer por já ter, porque se a gente está com aquele sentimento da gratidão, da tranquilidade, da bondade, da fé, vindo ou não, a gente já está bem, né? E vai vir, né? De uma forma ou de outra. E eu fico pensando também essa questão da riqueza, da abundância, na questão da saúde, né? Porque no livro O Segredo, no filme, eu não li o livro, mas eu vi o filme, né? O que foi mais chocante, né, para mim, foi a pessoa estar doente, né, em caso terminal, e se curar. Ela acessou a riqueza, ela acessou a abundância, ela acessou essa energia e se curou. Isso foi de dentro para fora, né? Então, esse livro, eu vejo que ele é muito mais abrangente do que só a riqueza. É que ali ele é um manual para a gente seguir para ter prosperidade na vida. Só que a gente pode levar essa prosperidade para todas as áreas da vida, que é o que a gente conversa aqui, né? Sobre as áreas da roda da vida. A gente pode levar para todas as áreas, né? E realmente tem esses pontos chocantes, mas eu comecei a refletir de uma outra forma, interpretá-los de uma outra forma, né? Porque a gente foi levado por muitos anos, e é levado ainda. Quando esse livro foi escrito, gente, aqui no Brasil ainda existia escravidão. Sim. Né? Inclusive, pegando o gancho, viu, Mauro? Olha, tem uma parte no segundo capítulo, né, que ele comenta, trouxe até grifado aqui. Ficar rico não é o resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas na penúria são pobres, enquanto outros esbanjam e ficam ricos. E ficar rico não é devido a fazer as coisas que os outros falham ao fazer, porque duas pessoas no mesmo negócio fazem. Quer dizer, então, por exemplo, esse livro eu estou escutando muito audiolivro, né? Já escutei umas 10 vezes e agora estou lendo mesmo. E a leitora, ela pega alguns parágrafos, né? Que realmente, assim, você começa a perceber que porque é traduzido também, né? Muitas das traduções enfatizam algo, a gente tem que entender, né? Que, assim, atrás do livro existe uma venda. E a venda tem que ter um título de marketing vendedor, né? Então, se eu colocar a ciência da sabedoria, não vai vender quanto a ciência de ficar rico, né? Então, essa ótica tem que também abstrair, né? Porque o Napoleão Hill, apesar do conhecimento, é um excelente vendedor. Olha esse título, mais esperto que o diabo. Quem que não quer ser mais esperto que o diabo, né? É um marketing assim extremamente fantástico esses caras tiveram, né? E a tradução para o português também enfatiza, né? Tem um livro do Dale Carnegie, que é aquele Como Influenciar Pessoas e Fazer amigos. Você fala influenciar, então tipo uma hipnose, eu vou, né, robotizar. Vou manipular, né? Quando você lê o livro, cara, você vê que a influência é se doar. Não é você manipular. E aí tem esse contexto. Agora, uma coisa, a gente está... Nossa, o assunto é fantástico, né? Mas eu queria trazer uma provocação aqui para vocês, que tem uma passagem no livro que eu sempre ouvi
todo mundo fala assim, que você é aquelas 5 pessoas que você mais anda. O ambiente faz, né? O ambiente faz a diferença. Você tem que sentar na mesa dos que você é o mais burrinho, né? Para você crescer. E aí o livro traz um tapa na cara, que é o seguinte. Aí eu quero ver agora o que você fala. Que ele fala o seguinte: ficar rico não é devido ao ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornariam ricas. E todas as pessoas daquela cidade seriam ricas. Enquanto as outras cidades, né, seriam pobres, né? Então, eu trouxe essa estrofe, assim, para saber o que vocês acham, né, dessa provocação que ele comenta disso, né, do ambiente. Ambiente próspero, você fica próspero. Isso é fato, viu? Isso é Não, fato. eu vou traduzir essa pergunta do Júlio, né, para os nossos dias atuais, né? Por que todos nós vamos nas feiras de domingo, né? A gente vai na feira, né? E por que sempre tem aquela barraca de pastel que está sempre cheia e a outra barraca de pastel não vai nenhuma alma viva e você quer ir na outra mais cheia? Você vai com a manada, né? É a manada. Mas não é só a manada, não. Tem Então, uma vibe aí, né? E aí é essa frase do livro, né? Porque imagina o seguinte: se o ambiente é próspero, você está numa feira que é lotado, tem barraca de pastel vendendo para todo mundo, então vou abrir uma barraca do lado que eu vou também prosperar, né? E o livro traz que não é o ambiente que te torna rico. Não, Okay. Aí você fala, ué, mas assim, né? Eu levantei o pastel pro Andrei dar uma mordida. Dá uma mordida aí, Andrei. Mas isso é fato. Você tem no comércio é muito comum isso, né? Você vê aquele estabelecimento que às vezes ele é até bonito, ele é bem apresentado, mas que as pessoas simplesmente não vão ali, né? Preferem o outro. E o que está por trás disso? Eu acho que algo é muito mais complexo do que simplesmente dizer que é uma questão de manada. Porque eu acredito muito na energia, sabe? Aquela que você, às vezes, é lindo, maravilhoso, muito bem arrumado, mas a energia não é legal. E as pessoas sentem isso, sabe? A energia está no ar. E foi dentro da doutrina espírita que a primeira vez que eu ouvi a expressão forma-pensamento. Foi dentro do espiritismo que eu escutei a expressão que pensamento tem forma e para os médiuns tem até cheiro. Pensamento tem cheiro, tem forma. E aí, verificando, né, dentro dessa escola que atribui ao pensamento essa importância toda, a gente vê que é um conhecimento, foi algo que foi aprendido, né, por várias escolas religiosas, essa questão do pensamento. Então, o que faz você se relacionar com pessoas, tá? Em detrimento de outras pessoas. Às vezes a pessoa ela nem sequer abriu a boca, mas você percebe, você consegue captar no ar que as vibrações que emanam ali não são legais. E você, automaticamente, você se afasta. Porque são energias que te repulsam, assim, sabe? Que te jogam para escanteio. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que, no fundo, a gente procura estar num ambiente onde você se sente bem. Agora, quanto à provocação do Júlio aí, né? Na questão do ambiente, né? Que se realmente o ambiente fosse um fator preponderante para você ter sucesso, então
todo mundo de uma cidade seria próspero, né? Todo mundo num quarteirão seria próspero. Então, eu vejo o seguinte, que a verdadeira riqueza, tá? Ela não está na sua conta bancária. A verdadeira riqueza está na sua mente. Porque se vocês pegarem, se a gente pegar nesse momento, tá? Pessoas que são agraciadas aí por prêmios de loteria, ficam milionárias da noite para o dia. Estatisticamente, são raríssimas as pessoas que conseguem manter esse patrimônio. Normalmente, elas ficam, aquilo que a gente estava falando no início, né? Elas ficam ainda mais pobres do que quando elas ganharam na loteria. E aqui, eu volto ainda no conceito do Wallace, né? Wallace Wattles, quando ele fala da competição versus criatividade. Quando isso tem tudo a ver com o pensamento que levou ao crescimento, à fundação de nações como os Estados Unidos e o Brasil. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, a expressão lá, ninguém pergunta quanto que você ganha, né? A expressão que eles te perguntam lá, a pergunta que eles fazem é quanto você faz. Então, é make money. Não é gain money, é make money, é fazer dinheiro. Porque quando você faz dinheiro, você está, criativamente, você está identificando alguma dor, algum problema, e você está criando uma solução para aquilo. Então, você faz dinheiro. Então, isso se chama criatividade. Agora, quando você ganha sem algo em troca, você está simplesmente tirando o dinheiro de alguém. Se você pegar, por exemplo, o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto do Brasil, desde, sei lá, de 20 anos atrás e traz para hoje, o Brasil está crescendo. O Brasil hoje tem quase 10 trilhões de reais do PIB brasileiro. Isso significa que o Brasil está gerando mais riqueza. Não é que a riqueza está mudando de mãos. Vocês estão entendendo? Agora, é óbvio que, às vezes, você tem os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Tudo bem, mas aí é uma outra questão. Porque a riqueza, ela não está na conta bancária. Porque você pode herdar, você pode ganhar, literalmente, milhões e milhões, bilhões de reais ou de dólares, sei lá o que for, mas você, por falta de mentalidade adequada, pensar errado, agir erradamente, você vai perder tudo. Ao passo que quando você consegue entender o mecanismo do dinheiro, está aqui o Fábio, né? Fábio vai nos agraciar aqui com essa cultura magnífica, né? Que é o judaísmo. Não conheço um povo mais próspero em termos financeiros do que o judeu. Porque o judeu nunca teve esse problema que nós cristãos temos, sabe? Que é esse sentimento de culpa que nós carregamos. Então, na verdade, o que a gente carrega? Né? Eu acredito que não seja nem culpa do cristianismo, tá, gente? É culpa dos cristãos, que é diferente. Hoje, relendo aqui, né, o Kardec, por exemplo, eu não consegui, até hoje eu não encontrei nenhuma menção de Kardec fazendo apologia à pobreza. Muito pelo contrário. Isso aí é uma interpretação que foi dada pelos espíritas, que é a mesma interpretação dada pelo cristão. Jesus, em momento algum, falava, olha, cara, você tem que ser pobre. Até porque Jesus era judeu, né? Jesus jamais ia fazer apologia à pobreza, sendo judeu. Não sei, de repente o Fábio vai discordar de mim aqui, né? Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Boa noite, Fábio. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, viu? Boa noite. Eu queria só fazer... Desculpa ter entrado mais tarde. Eu achei muito interessante o que você falou. Queria só fazer um comentário a respeito. Por favor, eu joguei a bola para você bater mesmo, de propósito. Existe uma pergunta, uma das perguntas mais conhecidas do que a gente chama de Torá oral, né? O Pentateuco, ele não é só transmitido o escrito, né? Ele é um compêndio, uma combinação de Torá oral e Torá escrita, né? Todas as nossas tradições, a parte prática, não está escrito no Pentateuco, né? É passado verbalmente de pai para filho e de professor para aluno. Então, nesse compêndio, que já foi escrito em função da expulsão da Babilônia, hoje é um volume enciclopédico, quase aí de 4, 5 mil páginas, tem uma pergunta muito famosa que fala sobre 3 tipos de pessoa: o forte, o inteligente e o rico, né?
Então, ele pergunta assim, ele pergunta e responde, né? O formato desse estudo, por ser um formato interativo, ele é um formato de questionamento, de enfrentamento, muito diferente do que você comentou aí de cristianismo, de dogmas, de coisas que não são questionadas. Muito pelo contrário, a gente aprende através do questionamento, é assim que é transmitido. Então, ele começa falando quem que é o forte. Então, o forte, ele está voltado para si mesmo. É quem consegue controlar os seus instintos, né? Você tem um instinto de raiva, você controla e usa o raciocínio e não faz nenhuma besteira, né? E, enfim, qualquer outra coisa. Isso é o forte, né? Não o forte fisicamente. É o que consegue dominar o instinto animal de cada um que todos nós temos, né? Esse é o primeiro. O segundo é quem que é o inteligente, né? Inteligente não é o que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. A gente sabe disso, né? Quanto mais a gente estuda, a gente refaz o estudo todo ano. Cada ano a gente aprende mais. Então, quem é o inteligente? É aquele que aprende com todo mundo. Ele aprende com o lixeiro, ele aprende com o intelectual, ele aprende numa live, ele aprende num elevador com uma pessoa desconhecida. Ele está sempre aprendendo, né? Isso tem a ver com a inteligência da pessoa, mas tem a ver com a humildade da pessoa. Só uma pessoa com humildade, ela pode virar para qualquer tipo de pessoa e falar, puxa, que legal, não tinha pensado dessa forma. Esse é o inteligente, é o que consegue ter os insights de onde quer que ele venha, tá? Aí a gente vai chegar no terceiro, quem que é o rico? O rico, que acho que você já deve ter comentado aí, é a pessoa que está feliz com o que tem. Ela pode ter o saldo bancário que for. Se ela está satisfeita com o que ela tem na conta, se ela está satisfeita com o que ela tem em casa, na garagem, etc., ela é rica. Ela é rica porque, como você falou, está na cabeça da pessoa. Então, e também tem a ver com a gratidão que a gente tem das coisas, né? Então, achei legal você ter colocado essa questão também pelo seguinte, tem N coisas dentro do judaísmo que estão relacionadas a dinheiro. O dinheiro não é menosprezado, não é amaldiçoado e não é colocado de lado. O dinheiro ele é uma ferramenta para você fazer, inclusive, mandamentos que a gente tem. Tem coisas que a gente precisa comprar para cumprir o mandamento, né? E também é interessante colocar a questão do dízimo. O dízimo foi criado no judaísmo, só que no dízimo não está estabelecido, por exemplo, que obrigatoriamente ele tem que ser dado para figuras religiosas ou para instituições religiosas. Só está dizendo ali que, como uma forma de confiança no Criador, que ele que dá o dinheiro, também é uma coisa interessante. A gente tem que colocar que o dinheiro, ele, que nem você falou, não é esforço, não é tempo, não é proximidade geográfica, né? É uma coisa que vem lá de cima. Tem coisas que tem gente que não trabalha e tem um monte de dinheiro. Tem gente que trabalha mais do que todo mundo aqui nessa live e não consegue ganhar o que merece, né? Então, a pessoa ela tem que estar satisfeita com o que ela tem, né? Desculpa, do dízimo. Uma forma de você confiar no Criador é você pegar 10% do que você tem e passar adiante, né? O dízimo, na verdade, uma das palavras que a gente usa para doação, né? É tzedakah. Tzedakah vem de justiça, né? Então, eles falam que por que é justiça? Porque você como depositário, recebe esse dinheiro, esses 10% do Criador, e você passa ele adiante, né? Ele não é seu. A gente considera que esses 10% não é nosso. Assim que recebe, a gente tem que deixar de alguma forma separada. Então, a justiça é passar para quem merece. Quem merece é aquela, tem uma regra com uma série de coisas de quem deve receber esse dízimo. E não é o rabino. Não é sempre o rabino. Pode ser o rabino, em algumas situações, mas não é obrigatoriamente. Por exemplo, eu ajudo meu pai que tem dificuldade financeira. Então, são para pessoas que estão próximas de você e que precisam, né? Esse aqui é o conceito. Então, algumas coisas, algumas pinceladas aí, sem querer atropelar e entrar de voador aí na live. Desculpa. Fábio, Boa muito noite. pelo contrário, boa noite, muito pelo contrário, porque é interessante a gente conhecer, né,
esse contraponto do judaísmo, justamente porque nós, né, temos essa vertente cristã, né? E era o que a gente estava dizendo aqui, né? Porque a temática aqui é esse livro aqui, viu, Fábio? A Ciência de Ficar Rico. Não sei se você conhece esse livro. É de um autor chamado Wallace Wattles. Você está mutado. Você está sem microfone. Desculpa, eu vi na chamada só, não conheço ainda o livro. Tenho Sim. interesse em dar uma olhada, com certeza. Sim, é um livro muito interessante, porque ele foi escrito no século XIX, e assim, resumidamente, ele fala que você ele concentra, né, no pensamento, na força do pensamento. E aí a gente estava fazendo alguns paralelos aqui, né, que nós, né, que somos herdeiros, né, do cristianismo, a gente carrega dentro de nós um sentimento de culpa muito forte. Então, esse sentimento de culpa, ele acaba influenciando, né, numa associação do dinheiro com algo negativo. Você já deve ter percebido, né, que o brasileiro cristão, ele tem assim essa dificuldade, sabe? Sabe aquela coisa que é aquela frase, né, que é mais difícil, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Quer dizer, é uma distorção total, né, daquilo que você, por exemplo, está dizendo aqui para nós, né? Então, os cristãos, eles carregam esse sentimento de culpa muito forte. Isso atrapalha muito, né? Então, a gente estava dizendo aqui, né, que o americano, por exemplo, o americano, ele fala em fazer dinheiro. Nós, brasileiros, falamos em ganhar dinheiro. Isso tem uma diferença brutal, né? Porque o livro fala em ser criativo e não ser competitivo, porque a competição, necessariamente, você vai tirar dinheiro de alguém. E ele está dizendo que para você criar riqueza, você precisa identificar um problema e criar uma solução para esse problema. Então, é ser criativo. E aí você realmente faz riqueza, faz dinheiro, e não ganhar dinheiro. Então, são detalhes assim. E aí eu queria até pegar uma parte aqui, né, que é dentro de uma filosofia espírita, né, que muitos espíritas têm uma dificuldade grande também com o dinheiro. E aqui peguei aqui as referências, né, dentro do espiritismo, que é um autor chamado Francisco Cândido Xavier, no livro Missionários da Luz, que ele diz o seguinte: olha que interessante o que ele está dizendo aqui, ó. Um dia, né, compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Isso Chico Xavier falando, Chico Xavier não, né? André Luiz falando lá no livro, que foi escrito no comecinho do século XX, 1940 aproximadamente. Aí depois, continuando, ele diz o seguinte, né, que por agora, nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Então ele deixa muito claro aqui que, assim, ele reconhece, eles sabem que o homem ainda vai entender o poder da mente, mas a missão deles naquele momento, eles não estavam muito preocupados com isso, a ideia era amparar os que erraram e não fortalecer os erros. Então a gente começa a entender, viu, Mauro? A gente começa a entender que existia todo um contexto dentro daquele momento, né, em que esses livros foram escritos, né? Por que esses temas não foram dados com maior enfoque, sabe? Então, o espiritismo ainda com muita influência, né, do cristianismo ainda tinha essa questão muito, muito, muito forte ainda de amparar, né, do que mudar a forma dele pensar. O Andrei, e puxando o gancho com você, com o espiritismo, né? O Chico, para o espírita, o pensamento é a prece, né? E às vezes você faz uma prece e tem um pensamento que o Chico falou que é assim, né? Que a prece, né, é um feixe de luz que une duas pessoas onde quer que estejam. Olha que forte isso, né? Que é o pensamento. Sim. E aí a gente volta, Fred, aquilo que falou, que o Napoleão Hill fala, né? Que o pensamento, quando tem o éter que
que é o meio condutor dos pensamentos. Então, o seu pensamento, através da prece, ou como for, você emite um pensamento, Sim. e essa matéria primitiva, éter, o que for, né, o fluido cósmico, vai fazer vai levar esse pensamento às outras pessoas, né? Sim, e quem tiver, olha que louco isso. Porque o pensamento depois ele se condensa. Então o que acontece? Então daqui a pouco você joga isso pro cosmos, Universo, você joga isso para o universo, né? E a pessoa que assim, se você não faz esse pensamento, se você não faz, se é uma ideia, se é uma fórmula nova de um medicamento, se é um motor novo de um carro, ou se é uma energia nova que você está pensando, se tiver outra pessoa com a mente aberta e pegar isso no cosmos, daqui a pouco o cara lança um livro ou acontece justamente o que você pensou. É isso mesmo. É muito forte. É isso muito mesmo. forte. Fala aí, Fábio. Queremos te Sobre ouvir. pensamento, é muito interessante, no judaísmo vai até mais longe do que no espiritismo, tá? A religião judaica ela é feita de ações, né? Não só de pensamentos. Só que o pensamento ele vai definir se aquela ação ela foi adequada ou não, se ela valeu ou não. Eu tenho mandamentos, eu preciso fazer certas coisas, né? E isso está intrinsecamente ligado com o mundo material. Eu preciso fazer. Não existe, que nem no budismo, a questão do isolamento, do trabalho interno sem a sociedade. A gente precisa fazer e com a sociedade. Mas o mesmo ato que é feito como um mandamento, se ele não tem um pensamento correto, ele não valeu, não foi feito o ato, né? Então tem uma série de questionamentos. Na época do templo, por exemplo, você tinha os coanitas, que eram os mestres de cerimônia que faziam sacrifícios para o Criador, né? Então você tinha uma série de motivos para fazer aqueles sacrifícios. Por exemplo, você se salvou de uma situação que sua vida foi posta em risco. Então você faz um agradecimento, você faz uma oferenda de agradecimento. Se o coanita que está lá para fazer o sacrifício para você não tem em mente que é você que está fazendo e que é como uma forma de agradecimento, ele pensou em outra coisa. Não valeu, você tem que fazer de novo. Então, não é que o pensamento ele é importante, mas o pensamento ele é a chave para você ter uma coisa, você fez ou você não fez. Então, tem uma série de coisas. A reza, por exemplo, no judaísmo, ela precisa ser pronunciada. Você precisa verbalizar a reza. No início, não existia uma estrutura para ela, mas mesmo assim você tinha que falar. Você só pensar não adiantava, né? E para certas situações que se tinha um nível de pureza espiritual, o pensamento da pessoa fazia com que esse nível de pureza não caísse por terra. Então, se você está com o corpo puro, por exemplo, mas se a sua cabeça está pensando coisas que não são adequadas, você não tem mais, o seu nível de pureza foi embora, né? E uma outra coisa também que eu achei interessante, isso quando eu comecei a estudar o judaísmo, porque eu não sou religioso de criação, né? Eu comecei a estudar uns 15 anos atrás, meio que por conta própria, encontrei pessoas que podiam me ensinar e fui atrás disso. Uma das coisas que a gente tem como obrigação é controlar os nossos pensamentos. Quando eu li isso, eu falei, mas isso é impossível, não tem como fazer isso, né? Então, existe uma série de coisas que sim, você consegue fazer e você tem que controlar o pensamento. Não sei, eu ouvi em algum lugar que, assim, a gente chama as coisas através da nossa fala e através do nosso pensamento. Você pensa uma coisa, aquilo aparece. Você fala o nome da pessoa, a pessoa aparece. Ou você fala mais cedo, puxa, faz tempo que eu não falo com a Fabiola. Aparece, a Fabiana, desculpa. Fabiana, a Fabiana aparece. Então, a gente constrói mundos, literalmente, né? E destrói mundos com a fala e com o pensamento. Isso está dentro das regras
dos mandamentos do judaísmo. O pensamento ele é importante. Ele faz com que uma ação seja considerada válida ou uma ação, quem está olhando lá de fora, a mesma ação é inválida. Por exemplo, você vai dar uma esmola para uma pessoa. Tem a pessoa que dá a esmola, tem só R$1. Dá R$1, puxa, boa sorte para você, se abaixa, entrega na mão, puxa, que pena, boa sorte, espero que dê certo. Tem outro que passa e fala, tá, toma, tá, sai da minha frente. Não valeu, não valeu. Esse cara que jogou o dinheiro na mão da pessoa, ele deu o dinheiro, a ação é a mesma, ele pode ter dado mesmo R$1, pode ter dado 10, mas não valeu, não era essa a intenção dela. Então, a ação que ela tinha que exercer com o material, porque a gente une o material e o espiritual. A ação que a gente tinha que fazer com o material, através da nossa livre escolha, não foi feita, porque foi feita de forma inadequada. Então, no judaísmo, o pensamento ele é categórico e é importante para a conclusão de uma série de coisas que a gente precisa fazer. Para colocar aí. Obrigado. Legal, Fábio. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho para o Fábio. Ô, Fábio, tem algum livro que a gente possa, que você nos indique do judaísmo, algum autor assim, que você fala, cara, lê esse livro, não autorar, né, mas o livro, né? Você tem... Disponível, Velho Testamento. O Velho Testamento. Só que antes das 514 traduções, né? Tem que ser original no aramaico, né? Tem algumas versões que respeitam a oralidade do texto, né? Uhum. Através dessas mudanças, você tem uma série de erros históricos que foram cometidos e estão aí para todo mundo ver. Vou dar um exemplo rápido. O Michelangelo fez uma estátua de Moisés, né? Com 5 metros de altura, não sei onde está, de mármore, né? Lindo. Ele fez Moisés com chifres de carneiro, né? Puxa, o que é isso? É uma mitologia? Não é mais Moisés? Então, está escrito lá que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, o rosto dele, tinham coisas que saíam do rosto dele, tá? Na tradução original, estava escrito que saíam raios de luz, que o rosto dele estava resplandecente, estava emanando luz. Transfigurado, dele, né, Fábio? Em uma das traduções... Ele estava transfigurado, não, né? Estava saindo luz do rosto dele, né? Como se fosse um astro, né? Ele estava produzindo luz de uma forma, a gente não sabe como, não tem como entender. Sim. Uma das traduções dizia que o feixe era a mesma coisa que chifre, e a tradução passou e ficou, né? Sim. Uma outra tradução histórica também errada é o Mar Vermelho. Nunca existiu o Mar Vermelho. A tradução correta é Mar de Juncos. E aí eu não sei se isso tem a ver com o idioma, com a raiz do idioma inglês, que ao invés de ser Sea of Reds, que é vermelho no plural, é Sea of Reeds, com 2 Es, que é Mar de Juncos. Então também foi uma tradução que passou e ficou, né? Até a gente já chama de Mar Vermelho também, mas foi um erro de tradução. Então, na verdade, o que é interessante, quem não conhece ainda ter contato, tem um livro sobre perguntas e respostas, eu não sei de que época que é, vou depois colocar aqui no Zoom, que um vilarejo, um pequeno reinado, tinha um rei que se interessou pelo judaísmo no século XIII, eu acho, XII ou XIII, e ele encontrou um sábio que passou a responder uma série interminável de perguntas dele, né? Ficou ali respondendo, né? Isso se tornou um livro que existe até hoje, né? Esse livro se chama O Kuzari, que é o nome desse rei, dessa tribo, desse reinado aí, tá? Também vou colocar. Lá tem uma série de perguntas relacionadas a uma pessoa que não está na religião judaica e pergunta para um sábio o que ele acha, como que funciona, como que é o judaísmo. Acho que esse talvez seja um livro interessante para vocês lerem, tá? O judaísmo é conhecido, o povo judeu é conhecido como o povo do livro, né? Então, tem muita coisa para passar. Não tem, depende muito do qual que é a função, né? Então, nesse caso aí, como também é uma situação parecida,
Então, eu sugiro esse livro que eu mencionei. Eu vou colocar vou ver se eu coloco aqui no texto, tá? Vou ver se tem algum link na internet e mando para vocês também. Maravilha. O que a gente percebe, pessoal, é que assim, a intervenção do Fábio foi importante, né? Porque até para desmistificar um pouco a expressão riqueza, né? Porque a gente associa, né, riqueza só ao dinheiro. Há um Quando, na pote de verdade, dinheiro no final do arco-íris, né? exatamente, é um pote de dinheiro. Quando, na verdade, riqueza vai muito além muito além disso, né? Porque você pode encontrar pessoas com muito dinheiro que elas são tão pobres, né? Que a única riqueza que elas têm é o dinheiro, né? Para ver que o dinheiro ele tem muita importância, sim. E aí, de novo, né? Uma crítica, né? Porque normalmente as pessoas, né? Elas falam assim, mas o dinheiro não é importante, né? Ou então o dinheiro não é só o dinheiro que importa, mas é evidente que não é só o dinheiro que importa, mas o dinheiro também tem a sua importância. Então, o fato de não ser 100% importante, quer dizer, resolver todos os problemas, não significa que ele também não tem importância. Então, o caminho do equilíbrio é sem dúvida, o melhor caminho. Agora, uma vida sem dinheiro é uma vida de sofrimento, né? E dentro das escrituras, né, a gente sabe que a vida não é só viver, né? Viver em abundância. Então, não existe pecado algum você ser abundante e procurar entender os caminhos para poder acessar essa abundância. E a gente também já falou várias vezes, né, que existe uma diferença entre ganância e ambição. A ambição é fundamental, todos deveriam ter assim, a ambição de melhorar. Agora, a ganância é justamente o contrário, né? Você querer tomar algo de alguém, né? Você se enriquecer, entre aspas, em detrimento de alguém. Isso é ganância. Alguém O pediu a Andrei, palavra? não, rapidinho. Você viu que a gente já está aqui já quase 1h30 conversando, né? E ainda não passamos do segundo capítulo, né? Para você ver como é que é profundo o livro, né? Para vocês verem como é profundo o livro. Eu não estou olhando o livro, mas uma coisa que tem a ver com o pensamento, com a ação, né, que o Fábio comentou, e que a gente vê no livro, né, Ciência de Ficar Rico, e nas obras também lá do Napoleão Hill, é o sentimento, né? Junto com esse pensamento, eu acho que tem muito a ver com o que o Fábio falou, é o sentimento que você carrega com aquele pensamento, né? Sim. Que é o tal do desejo ardente do Napoleão Hill. É aquilo que está lá no fundo, né? Está lá dentro de você, que é isso que vai te mover. Então, a gente tem que estar sempre observando, quando a gente estiver pensando e a gente for agir, qual que é o nosso sentimento, né? E ele realmente ele é transformador para o bem, para o mal, para acessar a abundância ou não. E aí o Fred estava falando sobre isso, né? A questão de viver. Eu vejo que a gente é muito ensinado a sobreviver e não a viver. E isso acaba nos limitando, né? E isso justifica por que muitas pessoas, a maioria das pessoas no planeta sobrevivem e não vivem, né? Porque elas não estão acessando essa abundância que está à disposição de todo mundo. E é desafiador, porque envolve muita coisa. Envolve a gente mudar os nossos sentimentos, treinar os nossos pensamentos, que até é o que eu achei muito bacana, Fábio, você trazer os 3 tipos de pessoas, da pessoa forte. A gente nem é forte, a gente não consegue controlar os nossos instintos e os nossos pensamentos. Então, como que a gente vai prosseguir, né, para a inteligência e a riqueza, né? Então, eu vejo que tem sido um ensinamento para mim, quando estou numa situação assim, eu identifico o meu sentimento em relação àquilo, né, a minha emoção, que principalmente nessa parte de finanças é o que move as pessoas a se prosperarem ou não, ou se endividarem. A questão emocional, a questão do sentimento, ela é fundamental. Então, a gente tem que aprender a ter essa leitura, estar aberto a acessar isso também, né? Estar aberto a ter contato com isso. E uma outra coisa que a gente falou no comecinho, eu sei que eu vou voltar um pouco,
Mas quando eu estava falando, quando a gente... existe uma frase icônica que hoje fala-se, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive. Eu também tenho Gilon, né? ressalvas em relação a Gilon. isso, né? Mas eu acho que a gente deve... Que o ambiente, né? Não faz as pessoas que o Júlio estava falando, né? Não necessariamente... Que está no livro, inclusive, né? Que você leu. Mas eu acho que a gente deve buscar as pessoas a que a gente quer se relacionar, entendeu? Não necessariamente aquelas pessoas. Você está numa família que é as pessoas que você mais convive, né? É o seu ambiente e não é aquilo que está contribuindo para a sua vida, né? Então, a gente buscar as pessoas com que a gente quer se relacionar, os nossos mentores, sejam eles vivos, sejam eles já do outro plano, seja onde estiver, que é através dos livros, através, né, de cartas, através de orações, seja como for. Então, a gente tem, eu tenho para mim que a gente tem que buscar essas pessoas, né? Que aí sim elas vão estar no nosso relacionamento, não necessariamente aquelas que a gente está no ambiente em que a gente está vivendo. Porque o ambiente, volta mais para isso que eu estou falando, é o ambiente nosso interno, o ambiente do nosso sentimento, né? Que é isso que vai determinar a gente acessar essa riqueza, essa abundância. É isso que eu queria contribuir. E também, não, está certíssimo, né? O sentimento é o que realmente é o tempero, né, dessa equação aí. E também trazer, né, esse ponto do livro, que é a respeito de você se abstrair de tudo aquilo que não esteja alinhado ao seu propósito. Então ele diz assim, não se afaste de notícias ruins, se afaste de pobreza, se afaste de tudo aquilo que seja o oposto daquilo que você está buscando. E aqui eu faço um contraponto, porque esse é um dos pontos que realmente me chocou quando eu li, né? Mas o que eu percebo? Tá? Eu percebo o seguinte, que nós carregamos dentro de nós esse sentimento de culpa muito forte. Tá? Então, se você realmente quer abrir a sua mente, sabe, para o novo, e abrir para o caminho da riqueza e da prosperidade, você realmente precisa fazer uma higienização, uma reforma, o Espírito chama de reforma íntima, né? Você realmente precisa se refazer. Porque se você ficar, tá, alimentando o seu subconsciente, tá, com sentimentos de escassez, com sentimentos de falta, de pobreza, o que vai acontecer? Você vai deixar com que os sentimentos da dúvida e o do medo atrapalharem o seu processo de busca. Porque o que faz o medo? O medo, ele impede que você, por exemplo, tome decisões importantes. Que você saia da sua zona de conforto, por exemplo. Se você ficar convivendo, tá, com noticiários ruins, depreciativos, e de escassez, e de corrupção, etc., você o seu subconsciente vai ficar totalmente carregado dessas informações e desses sentimentos. Então, nesse aspecto, tá, eu consigo entender o porquê que o Wallace fala. Se você não conseguiu chegar ainda, sabe, se você precisa, se você não está satisfeito com a sua prosperidade financeira, cara, se abstém de tudo isso, sabe? Sabe, para de ouvir notícia ruim, para de ouvir tudo aquilo que esteja contrário à riqueza e à noção de prosperidade, se afaste de tudo isso, sabe? Mantenha o seu pensamento de forma, sabe? O pensamento é como, metaforicamente, é como se fosse um jardim. E cada sementinha, cada notícia ruim, cada problema é como se você estivesse plantando sementinha daquilo que você não quer. E a mente, ela vai absorvendo isso. Então, se você quer colher, né, coisas boas, prosperidade, riqueza, etc., bonança, né, abundância, cara, semeie isso na sua mente. Então, nesse aspecto, quando o Wallace fala, fuja de tudo que é notícia ruim, de tudo aquilo que esteja desalinhado com o que você está buscando, eu entendo o que ele está dizendo. Hoje eu entendo. Né? Então, é esse ponto que eu queria passar para vocês, que é a percepção que eu tive do livro. Né? Então, hoje, para mim, faz todo sentido. Então, por exemplo, antes mesmo de ler esse livro, já tem, sei lá, tem uns 4 anos já que eu aboli a televisão.
quando eu digo abolir a televisão, não é que eu não assisto mais televisão, eu assisto filmes, assisto noticiários assim de documentários, né? Mas eu não assisto mais, por exemplo, TV aberta, noticiário comum aí de Jornal Nacional, noticiário de TV, não assisto mais. Tá? Então, realmente, eu tirei da minha vida, entendeu? Então, hoje, eu só leio, sabe? Eu sou muito rigoroso com aquilo que eu estou colocando dentro de mim. Faço um filtro. Né? Ô, Fabi, né? A gente ainda está no orar e vigiar, a gente nem chegou nem no forte, nem no inteligente, nem no rico ainda, né? Exatamente. Sabe as Posso palavras, falar né? umas Orar e coisas? vigiar. Eu estou aqui me segurando. Até levantei a mãozinha de novo. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que você mencionou e que eu vi paralelos nas tradições judaicas. Tá? A primeira coisa que eu achei interessante, eu acho que a visão de qual que é a função da riqueza da vida das pessoas pode ser que esteja deturpada, né? A pessoa ela não pode encarar a riqueza como um objetivo. A riqueza ela tem que ser um veículo, ela tem que ser a ferramenta, né? Então, que nem eu tinha falado de seguir os preceitos, através da riqueza a gente consegue, por exemplo, comprar comida checa, uma comida cara, comprar certas coisas para seguir alguns ritos aí, não vou entrar muito no detalhe, mas a riqueza ela é um meio, ela não é o objetivo final. Se ela for considerada o objetivo final, ela carece de conteúdo, ela fica vazia, né? Ela não se sustenta, né? Ser rico por rico E não é nunca vai uma ser coisa que suficiente, né, consegue. Fábio? E nunca vai ser suficiente, né? Não, é aquilo não. Para você mentalizar, para você ter força, para você conseguir fazer isso funcionar, não se sustenta, né? Então essa é uma primeira coisa, né? Que ele é um instrumento, né? Outra coisa que eu acho interessante colocar, que eu lembro que perguntaram uma vez, por que que a comunidade judaica tem recurso ou guarda muito recurso, ou a questão da mesquinhez, né, entre aspas, né? Na verdade, é uma interpretação do que é isso, voltado à riqueza ser um presente. Se você me dá um presente, e é um presente que eu estimo muito, eu não vou deixar esse presente ser gasto de qualquer jeito. Eu não vou menosprezar esse presente. Então, a forma de você valorizar isso como um presente é você valorizar ele, guardar e não gastar de forma desenfreada, né? Essa é uma outra coisa. Uma coisa que eu achei interessante também, que a gente está falando aqui de abundância, mas me parece que quando a gente está lutando, indo atrás e guardando e economizando, a gente fala muito de abundância e parece que essa abundância nunca aparece, nunca vem ou nunca está presente, né? Uma coisa que é muito interessante no judaísmo é o dia do sábado, que a gente para uma vez por semana por completo, né? Depois eu vou entrar no detalhe, mas uma coisa que a gente exerce nesse dia, a gente tem uma refeição com abundância, independente de como está a situação financeira ou independente do cenário, de acordo com cada capacidade da pessoa. Então, ela passa por essa experiência de abundância, entre aspas, uma vez por semana, nem que seja para fazer um almoço caprichado. Não que ela precise ir fazendo isso o tempo todo, mas semanalmente você exercendo isso, parece que a abundância está mais próxima de você. Você sente ela de forma mais próxima. Uma outra coisa que eu achei interessante, que você falou de preocupação, é que existe uma linha de raciocínio que é a fé e a ação, né? Então, existe uma relação que foge da lógica entre fé e ação. Quanto mais fé a pessoa tem, a gente acredita, menos esforço ela tem que fazer, por incrível que pareça, menos esforço ela tem que fazer para ir atrás disso, para ir atrás da renda, né? E isso tá lá no primeiro capítulo do Pentateuco, que é por que o Criador penaliza Adão. Qual que foi a penalização? A penalização foi que ele tem que trabalhar, mas
isso não é uma causalidade, não é causa e efeito, né? É uma punição por qual a humanidade tem que passar. Não existe mais abundância grátis, vamos dizer assim, tá? Mas a partir do momento que você coloca esse de causalidade, causa e efeito no tabuleiro, isso passa a ser a fonte, entendeu? Então, esse é o argumento que quando você fala que se você acredita, vem com mais facilidade, por incrível que pareça. Eu ainda estou estudando isso, né? Senão eu já estava melhor. Uma última coisa que é interessante você falar sobre televisão. Eu nunca tive televisão. Quando eu me casei, a gente não tem televisão, a gente não utiliza a televisão. A internet é uma coisa que a gente acaba utilizando, mas também é uma coisa que no ambiente religioso não é vista com muita bons olhos, em função do que ela pode trazer. Inclusive, você falou de trollar o que a gente faz, o que a gente recebe. Esse celular é um celular que tem uma espécie de programação para não ter uma série de coisas no aplicativo, não ter uma série de recursos aí, e é uma forma de controlar, que nem você falou aí, de não ter televisão, de controlar o que você vê, o que você recebe. A gente também acredita nisso, a gente tem que controlar os olhos e os ouvidos para não entrar coisa ruim, né? Então, tem uma série de estudos sobre isso, mas é mais ou menos isso, tá? Maravilha. E com isso, pessoal, a gente já vai caminhando para o encerramento, né? E agradecendo aí a presença de todos, lembrando que esse assunto nada nos impede de continuar ele, né? Porque é um tema bastante profundo, né? E você vê, a gente está aqui já há quase 2 horas, né? E se fosse possível, a gente ficaria aí mais 2 horas, pelo menos, né? Debatendo e aprendendo, né? Com a experiência de cada um. Considerações finais aí, pessoal, e aí a gente já deixo com vocês aí para o encerramento. Consideração final já é o meu até breve, né? Uhum. Já estou fazendo votos, né, para a gente continuar com esse assunto, porque é uma coisa necessária, né, para a gente, né, para a gente aprender, né? O aprendizado é infinito, né, Andrei? E eu já estou fazendo votos para o nosso próximo encontro, e o pessoal que vai ver a gravação, espero que o pessoal esteja junto conosco para debater mais sobre o livro, sobre os assuntos aí. Uma boa noite aí, pessoal, a todos aí. Boa noite a todos. Pode falar. Fábio, a gente vai, viu, só um pouquinho, Mauro, eu vou reforçar aqui o convite. A gente vai continuar esse assunto, e você, por favor, sinta-se convidado, tá? Para participar conosco, caso seja do seu interesse aí, para a gente estar junto, e você sempre fazendo esse contraponto, nos trazendo conhecimentos muito valiosos do judaísmo, que certamente vão abrilhantar mais aí o nosso estudo. Opa, obrigado. Eu não sabia que estava falando de mim. Muito obrigado. Eu acho esse tema muito interessante. Agradeço o convite, né? E estou à disposição. Acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? É uma coisa que é essencial para a vida de todo mundo, né? Independente de qual experiência, qual crença as pessoas têm, né? É uma coisa que é central, né? Sem essa bagagem, a gente não consegue realmente ir adiante, tá? Fico muito contente, eu acho que o tema é muito rico, dá para a gente, com certeza, continuar, tá? Obrigado. Maravilha. Diga, Mauro, desculpa, te interrompi. Não, eu que me antecipei aqui. Não, eu só queria dizer que o que está sendo conversado e que a gente vai continuar nas próximas reuniões, esse tema aqui, apesar de eu não ter gostado do livro, de começar a ler, me incomodou demais. Tanto que eu notei tanta coisa aqui, sabe, que vou cortar, não vou, na brincadeira, cortar amizades, né? Mas, cara, é dureza, viu? É dureza. É que nem a Fabi, a gente é criado de uma maneira, né? Então, a gente segue aquela linha, né? E vai acontecendo coisas no caminho que
que toca, que incomoda a gente, mas pelo ensinamento que a gente teve, a gente continua. E a gente não é feliz por isso, né? Uma coisa que foi conversada, até você colocou assim, as pessoas elas têm que ser ambiciosas, mas elas não podem ser gananciosas, né? E eu, no meu convívio, eu convivo com muita gente ambiciosa, mas muitos desses ambiciosos são muito gananciosos, né? Você vai na ambição com essas pessoas e pela ganância delas, né, você acaba sendo prejudicado, né? Isso me incomoda demais. E tudo que foi conversado aqui, né? Então, faz a gente, pelo menos, vai me fazer eu refletir bem essa noite aqui, né? Não é o tema livro, né? Mas o que foi discutido, né? As atitudes. A forma que a gente vai interpretando para a gente, né? Para a gente abrir a cabeça, né, Mauro? Para a gente ver por um outro prisma. E se a gente começar a ver em outras literaturas, não só as que a gente já leu, se abrir a ler outros tipos de literatura, você vai ver que vai convergindo para uma outra interpretação que fica mais leve para a gente, né? Tocar a vida. A gente é ensinado a ser humilde, e quando a gente é humilde demais, a gente deixa de, sabe, de ter as coisas, que não é feio você ter as coisas, não é feio você ter dinheiro, não é feio nada disso, né? Você tem que ter esse pensamento e querer o melhor para você, mas o ambiente que você vive elimina isso, né? Deixa você não crescer, por achar que é feio, errado, alguma coisa assim. Né? E aí, uma coisa que eu vi no livro, né? Uma missão nossa é mostrar o caminho que deu certo para a gente. Se as pessoas vão entender ou não é nosso problema, é problema delas, né? Então, mas se a gente tem um caminho, é aquela história que hoje está muito em voga, os coaches e tal, mas se você toca uma pessoa, se você toca a vida de uma pessoa, transforma uma pessoa, você está no caminho, né? Porque é aquilo que a gente até falou aí de influenciar, né? Tem o livro, né? Fazer amigos, influenciar Dale pessoas. Carnegie. A gente influencia, e se a gente influenciar para o bem, para as pessoas prosperarem, para as pessoas melhorarem, a gente vai estar se melhorando e a pessoa também. Né? E é aquilo que é o do ser criativo e não ser competitivo. Né? A gente buscar onde está a criatividade, que vai estar dentro da gente, mas buscar essa criatividade para a gente realmente trazer abundância para a nossa vida, acessar a abundância, que o mundo é abundante, e a gente acha que não, mas e levar isso para as outras pessoas também. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, gente. Bom descanso. Obrigada, Fábio. Um abraço em todos aí. Boa noite, pessoal. E até a próxima. Obrigado, boa noite. Fábio, passa depois o nome certinho do livro para a Fabi, por favor. Como é que eu faço para passar para vocês? Eu queria pegar o livro também. Andrei, tem esse livro em PDF? Tem. Não, né? Tem? Qual? O A Ciência de Ficar Tem. Tem? Tem, PDF, tem. Tem. Eu vou pedir para você me passar, viu, Fred? Eu passo Tá sim. bom. Tá Eu bom? acho que o meu pode Valeu. ser que tenha também. Tá. Aí você legal. passa para a Fabi. Isso, beleza. Eu passo para ela, tá? Tá bom. Tá jóia. Joia. Tchau, gente. Obrigado. Tá bom. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.